Estamos de volta com o Religar. Eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o professor José Maria Silva Rosa. Professor, no final do bloco anterior, você falava sobre assim, a dificuldade de tratar desse período a partir de uma etiqueta iluminista, etiqueta moderna, positivista, sobre esse período. Ao retirar a etiqueta, o que é que o estudioso desse período, dessa produção cultural tão rica, importante para o Ocidente, fala dessa época? Olha, eu começaria logo por algo que parece ser muito caro à modernidade, que é a questão da consciência, mas sem uma figura como a de Santo Agostinho, na sua evolução intelectual, em certo sentido a consciência moderna não teria sido possível. Vou explicar o que é que eu quero dizer. Podíamos dizer que o pensamento moderno se liga a Santo Agostinho de duas formas. Em primeiro lugar, pela reforma. Lutero diz, Agostinho está todo comigo. Claro que isto lhe valeu alguns problemas. Agostinho está todo comigo. Por que via? Por via do credo. Agostinho é um herdeiro de uma tradição onde o credo era fundamentalmente comunitário, e ele mantém-se nisso, mas Agostinho coloca o ato crente, a fé, em primeiro lugar como eu creio. Eu creio. E o Lutero herda muito esse sentido, essa ligação direta da consciência com Deus, de algum modo, sem intermediações, e, portanto, o credo luterano, essa viragem para a subjetividade por via da crença, em Lutero é clarissimamente filiação agostiniana. Por outro lado, podíamos dizer que a filosofia moderna, designadamente em Descartes, mas podemos encontrar outros, nesta viragem para o penso, cogito, nós encontramos em Agostinho claramente esta afirmação recordo-me, por exemplo, na Cidade de Deus, no livro 11, no capítulo 26, Agostinho diz, eu se me engano, existo, para refutar o cepticismo. Mas isto acontece noutros textos. Os primeiros textos de Santo Agostinho, que ele começa a escrever logo depois da conversão, no verão de 386, uma das grandes polémicas de Agostinho é refutar o cepticismo que dizia, bom, tu não podes ser feliz, que era a grande questão do pensamento antigo, porque não existe verdade. E se existe, tu não a consegues conhecer. Um dos diálogos de Agostinho, que é o Contra Académicos, justamente Agostinho, que vai refutando essa posição, chega à descoberta do que nós chamaríamos de subjetividade incontornável. Esse ponto seguro que é, eu sei que existo. Xiomé xira, xiomé cogitar, isto é, eu sei que penso, eu sei que existo. E isto diz, mesmo que os céticos, os académicos, ressonem o que quiserem, que digam o que quiserem, isto é incontornável. O pensamento moderno, nisto seguiu Agostinho, só que Agostinho não ficou na consciência apenas. A consciência pode se tornar solipsista, ficar só. Sim. Agostinho descobriu na consciência uma espécie de vetor para a transcendência. Teríamos que ir às Confissões, ou ao livro 10º das Confissões, para vermos como a modernidade seguiu Agostinho até um certo sentido, mas depois esqueceu, ou não quis seguir, enfim, é outra... Não quis seguir Agostinho. Portanto, esta seria uma primeira tónica, diríamos, de... Agora, eu queria dizer, ver era os pressupostos de uma pergunta inicial que tinha feito. Ver simplesmente um período à luz do que é que ele herdou de trás da Antiguidade, ou do que é que ele deu à modernidade, é ainda prolongar de alguma maneira o preconceito e dizer, bom, este período é importante porque recebeu e porque legou. Todos os períodos são importantes neste sentido, porque não há períodos nenhuns que inaugurem qualquer coisa do zero. A modernidade pensou, vamos criar do zero. Hoje percebemos, cada vez mais, que a modernidade não seria possível sem, por exemplo, o nominalismo, que é uma corrente que emerge no século XIV. Não seria possível. Percebemos que o Etienne Gilson, que é um grande estudioso do pensamento medieval, diz que, de facto, não se percebe a emergência da filosofia natural moderna, isto é, das ciências modernas, no século XVII, se não se tiver em conta primeiro o que é a recepção da filosofia natural de Aristóteles no século XIII. Essa grande descoberta da física, da lógica, da metafísica, da ética, da poética, da retórica de Aristóteles no século XIII. Ou seja, a modernidade, nesse sentido, começa muito antes. A nossa ignorância, às vezes petulante, é que se diverte muito, fica muito encantada a olhar para trás o tempo, como se estivesse, diríamos, na crista da onda, surfando a crista da onda, e olha lá para trás e vai pondo etiquetas muito cómodas, pensando
que assim já compreendeu, quando isso é o princípio da ignorância do passado. A história tornou-se, sobretudo a partir de meados do século XX, tornou-se mais humilde, tal como a filosofia, mais humilde, perceber que não é por aplicar grandes generalizações, grandes nomes, que são cómodos, às vezes pedagogicamente úteis, mas não é assim que se compreende melhor. Sim, bom, então acolho o seu toque, né? E, inclusive, destaco que o objetivo aqui da conversa realmente é fazer aparecer toda a riqueza, né, disso que comumente nós chamamos pensamento medieval. E eu tenho a impressão que o trabalho dos medievalistas hoje é muitíssimo importante para exatamente refazer, né, esse mal compreendido, né, de um período que está entre algo que foi importante, outra coisa que foi importante, mas como se ele não fosse ali um lugar de gestação e de consolidação também da cultura do Ocidente. É esse o papel do medievalista hoje? Exatamente. Mas temos que ter, nós hoje temos que ter algo, os medievalistas também, a humildade não é só para os outros. A humildade tem que ser, em primeiro lugar, a começar para os medievalistas. E neste sentido dizer que nós hoje ainda não conhecemos a fundo o pensamento medieval. Só para dar uma nota que pode interessar aos telespectadores, existe um projeto de edição em DVD, primeiro começou em CD-ROM, agora está em DVD, de textos dos autores medievais, que está a ser prosseguido na Universidade Católica de Lovaina. Começou lá, melhor dizendo, agora está sendo prosseguido também noutros lados, onde nós temos cerca de 3.000 obras em latim, que ainda não estão editadas, nem traduzidas, de cerca de 1.000 autores. Claro que nós conhecemos bem o pensamento de Agostinho, eventualmente de Boécio, conhecemos o pensamento de Escutirius, de Santo Anselmo, de Abelardo, só para dar aqui uma de Santo Tomás de Aquino. Esses estão conhecidos, estão estudados, enfim, porque são figuras grandes. Mas depois existe todo um conjunto de outras figuras porque não são tão grandes, porque não foram ainda estudadas, não foram tão reconhecidas. Portanto, o primeiro ato de um medievalista é reconhecer que ainda há muito trabalho por fazer. Agora, do que já está feito, pode dizer-se também alguma coisa, ainda que seja preciso selecionar, porque não é possível falar de tudo. Por exemplo? Por exemplo, tem havido ultimamente bastantes estudos sobre a importância do pensamento medieval do ponto de vista político para a formação da política moderna, isto é, o professor Bertelloni em Buenos Aires, mas também em Espanha, também na Alemanha, também em Portugal, se tem reconhecido cada vez mais a importância de recusar uma certa visão, mas esta recusa começa já no século XIII, século XIV, a recusar uma certa visão que uniu excessivamente o trono e o altar, uma teologia política, cujo expoente máximo foi, com o qual Agostinho se defronta, Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, ou no Louvor de Constantino, no século IV. Essa teologia política imperial teve os seus pontos altos, ela foi apropriada sobretudo por figuras como Gregório VII, Inocêncio III ou Bonifácio VIII. Ela tendia a concentrar todos os poderes exclusivamente numa figura, o poder temporal e o poder espiritual. Nós vemos que a política moderna, que às vezes começa com Thomas Hobbes, começa com Spinoza, com John Locke, etc., nós vemos precisamente que não é compreensível essa viragem se nós não formos ao século XIII e ao século XIV, e isso está sendo feito. Marcílio de Pádua, Dante, etc., isso está sendo feito esse trabalho. Podia dizer, um dos tópicos também muito importantes, mudando agora... Agostinho não teria antecipado também esse debate na Cidade de Deus? Não. Não? Ponto final. Não. Toca num ponto que me é caro e que eu vou falar um pouco mais tarde, noutro contexto. Agostinho, nisto, o chamado augustinismo político não é agostiniano. Isto é, Agostinho nunca foi um augustinista político. Ponto final. Sim. Isto é muito claro e procurarei dizer. A história do augustinismo político é a história da traição do pensamento de Santo Agostinho a este nível. Agostinho era o herdeiro da boa tradição, eu diria bíblica também, de dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, da tradição do pensamento político clássico, que percebe que há uma dimensão social, natural na convivência humana, e, portanto, ele jamais pensou
pensou em juntar numa pessoa, muito menos na figura do Papa, os dois poderes. Isso foi feito progressivamente, também fruto de uma circunstância. É que, com as invasões bárbaras, o poder político romano implodiu. Sim. E a Igreja apareceu como uma instituição capaz de alguma maneira, conformar, isto é, de estabelecer alguma ordem. Portanto, naturalmente, isso aconteceu. Nós encontramos já no Papa Gelásio, no final do século V, princípio do século VI, encontramos essa história, não vale a pena aqui fazê-la, mas encontramos essa tendência em concentrar nas mãos do Papa os dois poderes. Mas isso não aparece em Agostinho. Sim. É verdade que no livro 19, no capítulo 21 do livro 19, por causa da questão da justiça, alguém diz, bom, só possui bem os cristãos, logo, tudo pertence aos cristãos e, portanto, em última instância, o Papa é que seria a cabeça desta posse jurídica legítima. Mas isso é esquecer o capítulo 24 do mesmo livro 19, onde Agostinho precisamente desfaz esse equívoco. Professor, nós estamos, infelizmente, terminando o programa. Eu pediria uma consideração muito breve. Sim, o problema que levou, inclusive, a etiquetar negativamente o pensamento medieval, a cultura medieval, não diz muito dessa teologia política? Não estaria eu... Mas uma consideração muito breve que eu preciso encerrar. Sim. Olha, isto de falar em televisão é extremamente difícil, porque a gente tem que concentrar em poucas palavras coisas que são bastante complexas. Mas eu diria que é verdade, é assim. A questão de ver o pensamento medieval muito por via da teologia política foi um dos labéus, uma das que levou a que o pensamento medieval foi considerado qualquer coisa que deveria ser ultrapassado. Mas eu só quero dizer que trevas existem em todas as épocas. Trevas existem em todas as épocas. E talvez a época moderna e a contemporânea, onde foram mortas muito mais pessoas que em qualquer outra época, também têm suas trevas. Na Idade Média nunca se usou cinto de castidade. O cinto de castidade usou-se na modernidade, entre o século XVI e o século XVIII. Terminamos assim. Ok. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religar e sucesso nos seus trabalhos na Europa e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Brasil. Bom, parabéns ao Religare e boas religaciones. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver as fotos de bastidores, saber mais sobre o trabalho do nosso convidado, acesse a página do programa. Ela está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.